Tá, então, vamos lá. Tudo bem? Então, já foi feita alguma lista? Ainda não. Lista de presença ainda não. Então, ciência de dados sem choro, porque muita gente tem medo de ciência de dados porque tem medo de programação. Então, aí depois eu pensei sobre montar outro curso para a galera que quer aprender ciência de dados, mas tem medo de programação. Apesar que acho que o Python é simples, e agora a gente tem ChatGPT para escrever código. Só a gente tem que aprender como controlar ChatGPT, né? Porque acho que a era de programação se divide em duas épocas, né? Antes de ChatGPT e depois de ChatGPT. Quando a gente fala ChatGPT, significa tipo um conjunto de plataformas. Pode ser Borg, pode ser Bing e tudo isso. Então, a gente tem que aprender de não escrever código inteiro. A gente tem que aprender como comunicar com o ChatGPT para tirar as informações. O ChatGPT produzir e a gente coloca no nosso código. É assim que a gente pode focar na parte de análise de dados, investigação de dados, o que é ciência de dados, tá? Pessoal, quem tiver dúvida, em qualquer momento pode me interromper para fazer. Outra coisa que eu queria enfatizar muito, que esse curso, essa disciplina, eu gostaria de fazer um papel de orientação, sabe? Porque tem muito conteúdo na internet. Então, vocês não se limitam ao que eu estou falando na aula. Vocês tentam para procurar, para poder dominar mais, fazendo projetos. Eu vou indicar projetos, vou dando ideias, mas a ideia é que vocês têm que pegar e fazer. E aí, eu ajudo vocês nessa fase. Porque, atualmente, não faz muito sentido assistir. Eu, muitas vezes, me pergunto, será que vale a pena dar aula, passar o conteúdo inteiro, já que existem muitas aulas gravadas na internet? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que cada vez está ficando menos relevante repetir uma aula, já que existe. O que agora está ficando cada vez mais difícil, como achar um caminho certo no meio de tanta informação, né? E como andar nesse caminho. Então, por isso que cada vez eu quero me tornar menos um professor lecionador e ficar mais professor orientador, orientar nos projetos. Então, orientar não passa todas as informações, ajuda a pessoa a se encontrar no caminho. Então, esse que a gente vamos seguir aqui. Eu vou passar o conteúdo, a gente vai ter discussão, a gente vai ver código, mas na verdade vocês têm que procurar, vocês têm que achar mais. No início talvez pode parecer difícil, mas aos poucos melhora. Tudo é difícil no início. Então a gente tem que achar, a gente tem que aceitar isso, a gente tem que engolir o medo e começar a programar para enxergar a beleza, né? Igual academia, você na academia você sofre, mas depois o corpo ficou musculado, fica bonito, né? Então, a ideia desse curso é isto. Eu falo curso, mas vocês podem interpretar como disciplina. Como que será a avaliação? Acho que os alunos matriculados se importam mais com isso. Esse sempre é uma luta entre o professor e o aluno. O professor quer passar o conteúdo e o aluno quer passar na matéria, né? Então essa luta é uma luta permanente. A ideia é fazer projetos. Então vocês têm que fazer projetos. Vai ter duas avaliações. As avaliações serão no formato de apresentar trabalhos. Então, o curso vai ter duas partes, basicamente. Uma parte de análise exploratória de dados. Vou explicar o que significa, para que é importante, como fazer, ferramenta, tudo isso. E vocês vão apresentar um projeto relacionado com isso. Vocês vão pegar um banco de dados, vocês vão limpar o banco de dados, analisar, fazer gráficos e explicar sobre as ideias que vocês aprenderam com os dados. Tá certo? Então, investigar. Agora vocês vão procurar que tipo de dados que vocês gostam. Eu vou mostrar para vocês onde vocês podem procurar dados, tá certo? Mas aí vocês que têm que procurar achar dados interessantes relacionados com o que vocês estão fazendo na vida. E a segunda parte vai ficar relacionada com Machine Learning. A gente vai falar sobre análise estatística, sobre Machine Learning. A gente vai ver técnicas diferentes de Machine Learning. Obviamente, vou explicar o que é Machine Learning, né? Então, aí vocês vão apresentar no final um segundo projeto, ou pode ser continuação do primeiro projeto, aplicando os modelos de Machine Learning.
fazendo classificação, regressão, clusterização. A gente vai mostrar, por exemplo, para você detectar qual cliente é bom, qual cliente é ruim e tudo isso. Então, a gente vai ver mais na frente. Então, a gente vai ter 2 avaliações na forma de apresentação dos projetos. Obviamente vai ter apresentação, porque eu tenho medo do ChatGPT, que vocês deixam tudo ele fazer, ou copia da internet, para ser sincero. Então, a gente vai ter essas avaliações. E está sendo gravado assim. E frequência, né? Tem que ter pelo menos 75% participação nas aulas. Senão, ninguém vai assistir, todo mundo vai falar, olha, vou assistir as gravações e nunca vocês vão assistir essas gravações. Então, tem que ter essa contagem. Porque a gente sabe como que é, né? A gente compra muitos cursos na internet, nessa promessa que um dia eu vou fazer, vou assistir, mas nunca a gente faz. Então, de alguma forma, o meu papel aqui é obrigar vocês a fazer isso. Eu tenho um tutor, a gente vai ter um tutor aqui, o João. Ele não está aqui, mas ele vai aparecer, João Ricardo. Ele é muito bom, aluno do 8º ou 9º período da Engenharia Química, mas ele já é um craque na linha. Tem previsão quantas aulas? A ideia quantas aulas? Pelo menos 16 aulas. Porque tem que completar 50 horas, né? São 16 aulas. Até o final do semestre, até 3 de julho. Então, a nossa última aula, que será a última apresentação, será no dia 3 de julho. Então, a gente vai ter aulas regularmente nesse intervalo. E o que mais vocês perguntam? O que eu tenho que falar? Então, o João Ricardo, ele é muito bom. O Rafael também é muito bom. Na plateia tem um Jardel. Jardel, acho que é a 3ª vez que ele está participando nesse curso. Ele já é um mestre e atualmente ele trabalha na Volkswagen como engenheiro de inteligência artificial. Eu vou convidar ele para ministrar algumas aulas sobre a área que ele tem muita especialidade, que é visão computacional, porque visão computacional é algo que gera dados para a gente. Então, é muito importante. Dependendo do que eu vou fazer, inteligência artificial é importante. Então, eu gostaria de solicitar o Jardel para lecionar. Nesse curso, geralmente eu convido muitas pessoas para dar aula. Geralmente as aulas dessas pessoas ficam melhor do que minhas aulas, tá? Então, é interessante, por exemplo, fazer. Porque é bom a gente ter a experiência das pessoas que estão atuando no mercado. Porque assim, o meu objetivo dessa disciplina é preparar vocês para poder entrar nessa linha, arrumar emprego. O bom é que geralmente os empregos são remotos e pagam bem, e até esse momento tem uma carência no mercado. Às vezes essa carência não existe daqui a, sei lá, 4, 3, 5 anos, não sei. Porque muita gente está entrando. Então é bom, o meu sonho é que vocês aprendam e consigam arrumar emprego. E não esperam para se formar e arrumar emprego. Ou pessoas que estão formadas aqui assistindo às aulas, podem ajudar. Por exemplo, no semestre passado a gente tinha pessoas de várias linhas de atuação. Por exemplo, tinha uma menina que estava fazendo doutorado em enfermagem, mas estou usando ciências de dados no trabalho de doutorado dela, porque ia analisar os dados dos pacientes. Então, ele tinha um banco de dados muito interessantes sobre a saúde das mães, então ele queria analisar estatisticamente, fazer os gráficos. Então, a ideia é aprender a usar. Então, não deixam como um estudo teórico. Tá? E qualquer pergunta, vocês podem colocar no grupo. No semestre passado, eu tinha criado um Google Classroom, mas eu vi que pouca gente postava coisa lá, então não tinha interação. Por esse semestre eu estou tentando usar o Telegram. Vocês estão no Telegram? Não? Então eu tenho que colocar vocês no grupo do Telegram, para a gente poder interagir. Quando tem dúvida, quando qualquer coisa, vamos lá interagir, vamos conversar, e para ter mais dinâmica. A ideia é aprender. Né? Quem aprender vai passar. Então, o problema não é passar. Porque eu fico muito triste quando reprovo uma pessoa. Então, vocês me ajudam para aprovar vocês. Eu não quero reprovar, mas isso. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter na tela um repositório no GitHub. Vocês conhecem GitHub? GitHub é vamos dizer, um lugar que programadores
pessoas que trabalham na área de programação, colocam os códigos lá. Desenvolvem um código, eles deixam lá. Então, eu preparei minhas apostilas, minhas notas de aula, tá lá no GitHub. Então, vocês podem assistir. Então, como que eu estou compartilhando só uma? Deixa eu compartilhar a aba toda. A janela toda. Aqui. Acho que é melhor. Então, um zoom. Então, entra na internet, vocês podem aqui fazer, procura GitHub, algum lugar está escrito. Ou você vai lá no Google, procura aqui. GitHub. Eu vou colocar o link lá no Telegram, que vocês vão entrar. E procura V. Nikufati. V é meu nome, Vahid. Então, estou vendo aqui, V, GitHub. Espero que seja visível. E Nikufati aqui, vamos subir. Aqui é POM. Acho que agora estou mostrando como primeira coisa Introduction to Data Science. Entrando aqui, vocês vão ver esse repositório. Tá certo? Então, esses são conteúdos que a gente vai ver nas aulas. Começa com uma revisão rápida do Python, só para a gente nós nivelar, né, do básico do Python, e a gente aprender bibliotecas diferentes do Python que são utilizadas na área de dados, ciência de dados. Tipo NumPy, tipo Pandas, a gente vai ver visualização de dados, Matplotlib. Depois a gente vai aprender como trabalhar com bancos de dados, né? É uma linguagem que chama SQL. As notas de aula estão aqui, tá? Tudo. Depois a gente vai aprender um pouco sobre estatística aplicada, porque a linguagem de dados sobre estatística. Eu não gostava de estatística, provavelmente vocês também, não sei, já chegaram a fazer estatística ou não. Muita gente não gosta de estatística porque é uma disciplina desconexa da engenharia, né? Então, mas depois de entrar no mundo de dados, eu vi que o mundo real é um mundo estatístico. Sempre tem incerteza. Nesse mundo nada é perfeito, a gente não tem certeza sobre nada. Então a gente tem que aprender estatística. Aí a gente começa essa parte 9 para frente, que vira mais modelagem, parte de machine learning, algoritmos diferentes, né? Regressão linear e logística, vizinhos próximos. Só os tópicos são em inglês, mas o conteúdo é em português, tá? E sistemas de recomendação. E aqui a gente vai ver um aplicativo que chama Orange, vou mostrar para vocês. E os slides estão aqui. Mas agora o que é Orange? Vamos pesquisar na internet Orange. Orange, vamos colocar Machine Learning, acho que isso. Orange é uma linguagem de fonte, é um software de fonte aberta. Tá? Porque eu torço por mundo aberto. Por exemplo, eu não torço por Windows, eu torço por Linux. Eu não gosto eu não torço por o Word, eu prefiro o LibreOffice. Mundo aberto, igual o Python. Python é uma linguagem gratuita para usar. Então, Orange é uma ferramenta gratuita para análise de dados. É bem intuitivo, bem bonitinho, bem fácil de usar e gratuito. Galera das empresas gostam de Power BI, né? No Power BI, porque Power BI é bom, mas a questão é que é pago, tá? Mas a gente vai usar esse Orange. A gente vai ter uma aula sobre Orange, como fazer gráficos. Vocês vão ver que as coisas são muito simples. Basicamente são ícones. Você puxa ícones, você conecta e ele faz. Então esse que ia ser base do meu futuro curso de ciência de dados sem choro. Porque aqui você não escreve código, códigos são prontos. Mas aí você pode escrever código, pode estender. Você pode criar blocos usando o Python. Então, não limita a gente. Uma questão é que tudo assim, tudo bonitinho. Tá vendo? Para análise de imagem, para redes neurais, e tem tudo pronto. Mas esse foi criado geralmente para bioinformática. Quem foi na área de biotecnologia, bioinformática, tudo isso, esse foi criado em uma universidade lá
acho que na Austrália. E ele, deixa eu mostrar, então, as coisas são muito gráficos, muito visuais, diferente do que a gente vai começar. Então, provavelmente na próxima aula o João vai dar uma apresentação disso, uma visão geral de como trabalhar com o Orange. Vocês podem me instalar nos computadores pessoais. Aqui eu vou tentar para convencer a galera para a gente instalar um software aqui. Então, esse que a gente vai fazer no Orange. A gente vai aprender um pouco. E aí a gente vai aprender como construir dashboard, por exemplo, aqui Dash é uma biblioteca para construir dashboards interativos, que geralmente as empresas gostam, daquele que mostra toda a estatística da empresa, né? As coisas estão caindo, você clica lá, abre outro menu, coisas bonitas. Geralmente pagam bem para quem sabe fazer essas coisas, para resumir as informações das empresas. Então, basicamente esse é o conteúdo que a gente vai fazer, tá? Obviamente eu vou explicar cada passo que a gente vai fazer. Aqui tem alguns slides que a gente vai começar com o slide 1. Bom, acho que aqui eu posso fechar isto. Tá. Olha, esse é exatamente o ano passado, nesse momento, que eu fiz a última atualização. Então, vamos lá, pessoal. Alguma dúvida até aqui? Dúvida, pergunta, comentário, xingamento, reclamação? Nada não? Eu consegui animar vocês o suficiente? Espero que sim. Não tenham medo. Vamos na frente. Eu estou vendo algumas pessoas aqui meio mais com medo aqui, mas é isso mesmo, pessoal. Vocês têm que fazer. Não tem jeito. E é legal. Tá, então vamos lá. Qual o objetivo principal do curso? Esse ciência de dados que eu vou tentar focar é mais voltado para negócios, tá? Mas as técnicas são gerais. Mas talvez os exemplos sejam mais de negócios, um pouquinho. Tá? Então, a ideia é que a gente aprenda a enxergar o mundo, fazer análise das coisas, pode ser investimento, pode ser montar estoque das lojas, ou tudo baseado em dados. Geralmente a experiência é muito importante, mas a gente quer, ou seja, modelos teóricos. Você construir modelos teóricos. Na engenharia é muito comum ter modelos teóricos, equações. Aqui a gente quer enxergar o mundo através de dados. Porque dados, essa é uma revolução na ciência. Tá? Então, essa é uma revolução na forma de fazer ciência, na forma de fazer, analisar as coisas. Porque antigamente as pessoas gostavam de construir modelos, construir equações, né? Era elegante fazer equação. Ou experiência. A gente não quer rejeitar experiência e modelos. A gente quer colocar ferramenta como outra dados como outra ferramenta. Olha, vamos observar o mundo coletando dados. Você quer tomar qualquer decisão? Primeiro, vamos coletar dados. Aí você analisa dados, aí você extrai informação, conhecimento dentro desses dados. E depois você toma uma decisão baseada nesses dados. Dados funcionam como provas, né? Para que você tomou uma decisão? Para você, olha, eu tomei decisão baseado nessa análise de dados. A gente coletou dados, a gente montou um banco de dados, agora você tem que justificar por que esse tipo de dado, né? Você tem que montar uma estratégia de experimento, né? E coleta, você analisa e tudo isso, aí você toma uma decisão. Porque, olha, meus modelos baseados em dados estão falando que é melhor colocar essa propaganda do que outra propaganda. Você é contratado na Magazine Luiza. Vocês querem lançar uma propaganda, mas como lançar? Qual texto você vai colocar? Aí você não sabe. Aí você tem que fazer experimentos. Experimentos limitados para ver, olha, essa propaganda atraiu mais jovem do que outra propaganda. Então, sempre a gente vai ter desenhos de experimentos. Coletamos dados e tomamos decisão. Aí começa a ciência de dados. O livro que eu vou me basear, esse livro, tem como achar na internet, mas eu recomendo comprar. Não é caro, não. Não é um livro técnico no sentido de código, não tem código, é um livro bem geral.
Os dois professores que escreveram são professores na escola, acho que é Economia ou Business de Nova York. São professores bem conceituados, daqueles que dão cursos que valem, daquele para cá, pagar em $1.000 para participar nos cursos deles. Eles escreveram a experiência deles como um pensamento analítico baseado em dados. Então esse curso é muito interessante. Infelizmente, um deles morreu num acidente de bicicleta, né? Estava pedalando, parece que sofreu um acidente e morreu. Mas um deles está vivo e ainda está mantendo um grupo ativo. Então, foi traduzido para o português. Bom, já o título é em português. Acho que a última vez eu comprei esse livro, acho que R$50. Vale a pena. Ele discute bem, dá uma visão. Aí a gente vai acrescentar o que aqui? Como as ferramentas. Nesse livro não tem ferramenta, escreve na forma geral. Não, você pode usar linguagem R, você usa Python, sei lá, tudo, Julia. Mas aqui a gente vai ver o Python. De vez em quando eu vou aqui para ver. Tá. Completando o curso, já será possível disputar vagas. Olha, eu acho que na área de programação, experiência é bom, mas eles olham muito para qualquer projetos que você fez. Então eu recomendo muito, de novo, para quem está querendo entrar na área de ciência de dados, em geral, na área de arrumar emprego, criar um LinkedIn. LinkedIn é o vitrine das coisas do mercado de emprego. Então, atualmente, as empresas não abrem processo seletivo geral, porque não querem receber muitos pedidos de solicitação. Então, eles têm robôs que procuram no LinkedIn perfis adequados para aquele emprego. Então, eles mandam esse processo seletivo para daquelas pessoas específicas que tem no LinkedIn. Então, cria um LinkedIn, deixa um LinkedIn bonitinho e colocam os projetos que vocês vão fazer aqui no LinkedIn. O Jardel tem um LinkedIn muito bom, tá? Então, para vocês se inspirarem, procuram no LinkedIn na internet. E a maioria das pessoas que fizeram esse curso e conseguiram emprego tem um LinkedIn muito bom, muito construído. Então, vitrine, né? Então, você tem que se elogiar, você tem que mostrar que você é muito bom, colocar um texto bonito e você coloca esses projetos que a gente faz, coloca lá, e mais projetos. Então, isso é importante. Então, se você tiver estágio na área, melhor ainda, mas se não tiver, esse LinkedIn, essa habilidade te ajuda muito. Então, essa é a parte do livro que a gente vai usar como referência. Então, onde que esse ciência de dados pode ser útil? Então, esses exemplos que eu estou pegando do livro, tá? Um exemplo interessante que fala que geralmente, como funciona a ciência de dados? Tem um princípio fundamental. A gente utiliza dados do passado para prever o futuro. Então, primeiro cuidado, será que sempre o passado vai ajudar a gente para prever o futuro? Às vezes sim, às vezes não. Quando acontece uma mudança tecnológica pesada, o passado não vai representar o futuro. Por exemplo, a entrada de celulares modernos mudou totalmente a forma que a gente navega na internet. Raramente uma pessoa usa computador pessoal para entrar na internet. A gente usa muito celular. Ninguém mais liga para outras pessoas, a gente manda mensagem. Então, se a empresa telefônica queira analisar o comportamento dos usuários, na era antes do celular moderno, smartphone, como depois, tem que ter cuidado. As informações antes do smartphone não são mais relevantes para prever o comportamento dos clientes. Então, é isso. Dados históricos falam para a gente sobre o futuro. Então, por exemplo, aqui é um exemplo. Chegou no noticiário lá nos Estados Unidos, 2004, exemplo real, que olha, está chegando esse coitado galera que mora em Flórida, né? Sempre tem uma tempestade, um furacão que chega lá e destrói tudo. Então chegou um tipo de El Niño, estava chegando lá em 2-3 dias. Agora os grandes varejistas queriam saber qual produtos que serão mais vendidos. Esse é um trabalho de ciência de dados. Então, eles chamaram, por exemplo, para construir modelos preditivos, porque eles têm que preparar mais rápido, colocar nos estoques para poder vender. A experiência fala o quê? Água. Todo mundo vai comprar água. Então, eles já sabem disso.
Mas ele explica no livro muito bem que naquele análise que eles fizeram, eles viram que biscoito de sabor de morango era um dos itens que foram mais vendidos nos furacões do passado. Não sei por que motivo as pessoas gostam, quando vão lá no abrigo, gostam de comer biscoito sabor morango, por exemplo. Então, os cientistas de dados conseguem prever, ajudar o varejista, o mercado, para se preparar para fenômenos que estão chegando. Ou vai chegar um Black Friday, que tipo de produto tem que colocar? Vai chegar o Dia dos Namorados, baseado nos dados passados, que tipo de produto será mais demandado? É bom se preparar antes. Então, de novo, cientistas de dados tem que saber como investigar o passado para criar o futuro. Obviamente, programação é uma ferramenta, não é tudo. Tá? O mais importante é saber que cientista de dados é um detetive de dados. Vocês conhecem o Sherlock Holmes, né? Famoso detetive. Você tem que ir lá pegar, investigar os dados e extrair informação. Deixa eu ver, pergunta? Não? Um exemplo que, por exemplo, a galera usa muito, acho que no Brasil também tem bastante mercado importante, questão de operadores de celular. Vocês já perceberam a briga que ele tem entre Claro, Vivo, TIM? Sempre aparecem umas promoções com ofertas para roubar cliente de um para levar para o outro. Esse ainda é uma linha bem ativa dentro de ciência de dados, igual para farmácias. Todas as farmácias das redes grandes, Pacheco, Drogaria Raia, o que mais? Pacheco, Drogaria São Paulo, não, São Paulo tem tudo isso. Então eles querem roubar cliente, levar um para o, tipo, roubar clientes dos outros. Por isso sempre que você vai lá, primeira coisa, olha, passa seu CPF que vai ter um desconto para você. Atualmente última vez eu fui lá da Drogaria São Paulo, perto de minha casa, eu coloquei CPF e me deram um desconto que eu não sabia de onde veio. Mas eu aceitei, dei meu CPF, chegou o desconto, eu fiquei feliz. Mas a questão é que eles fazem isso para exatamente conhecer meu comportamento. E toda vez que você passa CPF, você está se identificando e eles pegam o que você comprou. E aos poucos, eles detectam seu padrão de compra. E próxima vez, eles te dão ofertas que talvez você queira mais. A gente vai ver isso, que você tem que clusterizar os clientes, tipos de cliente jovem rico, cliente jovem classe média, cliente jovem universitária. Cada um tem um perfil. E você sabe que o mercado capitalismo cria necessidade, né? Tentação. E primeira vez você vê a propaganda, você passa. Segunda vez fica mais difícil, né? Parece que é cada vez. Igual você vai no YouTube ou Spotify, primeira música que você escolhe, tá legal, depois ele começa a te oferecer músicas muito mais parecidas, aí de repente você sente que, tô aqui 1 hora, e cada vez está chegando uma música mais interessante, parece que ele começa a conhecer a gente melhor do que a gente. Então, conhecer cliente e atrair cliente é uma coisa, esse problema chama problema de rotatividade, especialmente detectar que tipo qual cliente vai sair. Além de roubar cliente dos outros, você tem que detectar qual cliente seu que vai sair, baseado em padrão de comportamento que está mostrado. Obviamente, você usa clientes passados que saíram, e aí você conhece seus clientes e aí percebe, olha, esse cliente provavelmente vai sair. Então os caras chegam com uma oferta legal, aí você fica, tá bom, vou ficar, essa oferta é muito legal. Eu tenho TIM, né? Sempre aparece plano controle B, não sei, controle tal. Aí sempre tem uma propaganda para eu não sair. Então, esse problema é importante. Tem vários bancos de dados na internet para fazer isso. Mas tem um ponto importante que a gente precisa automatizar todo esse processo. Né? Imagina, Magazine Luiza tem mais de 1 milhão de clientes. Não vai colocar, um monte de ciência de dados para cada cliente. A gente quer automatizar todo o processo. Aí que entra a estatística. Porque nenhum modelo é 100%. Às vezes o modelo vai funcionar, às vezes não vai funcionar. A gente quer aumentar ao máximo a porcentagem de acerto. E automatizar o processo. Então o cliente entra,
os algoritmos automaticamente começam a analisar, pegar os dados e para cada cliente começar a ofertar umas coisas. Então, a gente vai criar sistemas de tomadas de decisão, decision making, tomada de decisão, aí que entra, sistemas de apoio à decisão. Então, a gente quer tomada de decisão baseada em dados. Isso aqui, Data Driven Decision Making. Mas esse é um processo automatizado, né? Então, Automated DDD, Data Driven Decision Making. Então, esse é o objetivo. Às vezes, não, quando o caso é mais importante, você não faz da forma automática, você faz um por um. Mas a gente quer aprender como fazer automático. E para que serve tudo isso? Para duas coisas. Ou você quer descobrir uma coisa nova usando dados, ou você quer melhorar a acurácia. Às vezes você fala, a precisão do modelo aumentou 1%. 1% é nada, 95% foi para 96%. Mas fica importante, na escala grande. Você pensa, 1% de 1 bilhão. É bastante coisa. Então, para pequenas empresas, talvez não seja muito importante, mas na escala, quando a empresa fica grande, tem muitos clientes, as pequenas melhorias na acurácia dos modelos faz muita diferença. E outro assunto vira descoberta de dados. Então, eu vou falar sobre isso, depois a gente vai no intervalo. Eu sei que depois de 50 minutos de aula, ninguém rende mais, né? A gente tem que verificar o WhatsApp para ver se tem uma novidade, né? Dá uma verificada no Instagram para ver se tem um post novo. Um exemplo que é meio sacanagem, tá? Mas no mercado tudo valendo. Esse Target, todo mundo aqui no Brasil conhece o Walmart, né? Walmart é uma empresa famosa, que é americana, está aqui no Brasil. Lá tem outra empresa, uma varejista grande, atacadista, no caso, atacadista. Target. Qual é o problema? Tá? Só para vocês terem uma ideia o que cientista de dados pode fazer. Tá? Só antes de entrar. Porque muitas vezes a gente usa ciência de dados do lado de inteligência artificial. Dentro de ciência de dados, a gente utiliza a inteligência artificial como uma ferramenta. Tá? Então o foco não é inteligência artificial. Inteligência artificial é uma ferramenta. Tá? Então, voltando no assunto. Como que era? A gente sabe, quando uma mulher tem filho, começa a comprar coisas relacionadas com filho, né? Fralda, shampoo para bebê, sei lá, coisas desse tipo. E as empresas sabem disso, os dados de nascimento geralmente são dados públicos. Pelo menos nos Estados Unidos é público. Você pode ver qual mulher teve filho. Então aí você pode mandar ofertas ou tudo isso. Você fica sabendo. Agora, o desafio virou qual mulher está grávida. E nenhum lugar tem registrado. E ninguém então vai olhar aqui na empresa, olhando na porta da loja, olhando para a barriga da mulher. Porque às vezes a sua mulher está com barriga inchada, aí você vai querer não estar grávida, né? Quem já passou vergonha, já parabenizar uma mulher, pô, está grávida, eu falei que não, e aí você percebe que fica feio, né? Então, eu já passei essa vergonha, tá? Então, eles queriam, esse varejista queria descobrir qual mulher grávida. Porque descobrindo isso, ele poderia mandar ofertas direcionadas para daquelas mulheres e capturar, fidelizar cliente. Então, o trabalho é difícil. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a dar descontos, ofertas para CPFs. Então, sempre a gente aceita qualquer desconto, né? Se alguém fala na empresa, olha, tem desconto, 1%... O Felipe, tá. A gente tem desconto 1% que você comprar, tem cashback, né? Você acha que essas coisas são à toa? Não, nenhum desconto, nenhuma oferta, nenhum cashback é à toa. Tudo é para coletar nossos dados. Só vocês terem uma ideia, quando um produto é gratuito, WhatsApp, Google Chrome, Bing, tudo isso são gratuitos. Na verdade, esses softwares, aplicativos não são produtos, nós somos produtos. As empresas lançam esses produtos, aplicativos, para pegar nossos dados. Esses cliques que a gente faz no Google Chrome são enviados para mais de 150 empresas de análise de dados. Google Chrome é de graça, todo mundo no computador usa Google Chrome.
Mas questão que por quê? Eles pegam, coletam nossos dados para enviar. Android de graça. Porque coletam dados. Bom, tem uns boatos, não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi falar muito. Quando você fala de uma coisa perto de celular, nossa, estou com vontade de comprar um tênis novo, fala com um amigo, depois aparece propaganda de tênis para você. Não sei se é um mito ou verdade, mas muita gente acredita que sim. Então, essa briga por dados. Então, voltando aqui, esse varejista, atacadista começou a dar desconto para mulheres, de que semana de mulheres, semana de tal, aqui mulheres vão ter desconto. Aí mulheres começaram a colocar CPF lá e fazer CPF americano lá e fazendo compras. Imagina, você coleta dados de mulheres por 6 meses, 7 meses, depois algumas dessas mulheres, algumas vão aparecer na lista das mulheres que tiveram filho, porque o dado é público. Então eles iam separar essas mulheres. Ah, que legal, essas mulheres que tiveram filho, mulheres que não tiveram filho. Aí eles conseguiam detectar que perfil de compra que mulheres grávidas têm. Então eles descobriram, mulher grávida, sei lá, fica nervoso ou gosta de comer doce, por exemplo, daquelas mudanças hormonais que tem no corpo. Ou fica preocupado por saúde, vai ter manchas na pele e comprar tal coisa. Aí eles conseguiram detectar. Então eles conseguiram desenvolver algoritmos para detectar mulheres grávidas e direcionar propagandas para elas para fidelizar mais. Aí que começa uma discussão ética dentro do serviço social. Será que a gente pode usar os dados para transformar as pessoas em vítimas? Porque basicamente você está usando a fragilidade de uma pessoa para vender mais. Porque quando imagina, você começa a produzir, detectar pessoas que estão em depressão para vender arma. Olha, a pessoa que está depressiva vai querer se suicidar, então vamos vender arma. Então começa a fazer essas coisas. Pessoa depressiva tem um momento frágil na vida. Então vamos tentar vender mais coisa para a pessoa. Ou mais serviços desnecessários, mas pessoas depressivas aceitam. Faz esse tipo de coisas no mundo de dados também. Como manipular as eleições, que cada vez está ficando mais importante, né? A gente está ficando mais... Que tipo de notícia afeta mais as pessoas? Eles fazem experimentos. Como escrever manchetes para afetar mais os públicos? A gente está sentindo que, ultimamente, as eleições mundialmente estão ficando mais polarizadas. Por quê? Porque as redes sociais foram desenhadas para dar mais prazer para a gente. Então, raramente a gente vê uma coisa na linha de tempo no Instagram que seja desagradável. Você gosta de comida, sempre vai aparecer posts sobre comida. Você gosta de praia, biquíni, sempre vai aparecer biquíni. Não vai aparecer... ou vice-versa, quando você é uma pessoa religiosa, crente, não vai aparecer biquíni para você, porque você vai não passar, não vai gostar. Então, por isso que as curtidas são importantes. Aí, o que aconteceram? Pessoas começaram a receber mais notícias que eles gostam. Cada vez recebendo menos notícias, opiniões diferentes. Aí as pessoas ficam cada vez mais dentro de uma bolha que gostam. E eu vejo muitas vezes pessoas brigam politicamente. Eu falo que o outro lado é burro. Outro também fala que esse lado é burro. Pessoas, galera do Bolsonaro chamando a galera do Lula de burro, a galera de Lula chamando a galera de Bolsonaro de burro. Mas eu não acho isso. Eu acho que as pessoas têm fontes diferentes de notícia e as bolhas são diferentes. E se um bolsonarista começa a receber as notícias que o lulista recebe, ele vai virar lulista. Uma questão que no mundo real não aparece, e vice-versa, tá? Então, a gente não quer politizar nada, tá? Então, a ideia de consciência de dados dá para fazer essas coisas. Essa é uma técnica chamada clusterização. Você clusteriza, agrupa os clientes. Tá. Então, vamos dar uma pausa. São 6h50, vamos ter 10 minutos de descanso. Depois a gente retoma a discussão. Então, voltando no assunto, a gente viu uma aplicação meio malvada de ciência de dados, mas em geral, por exemplo, onde tem muita aplicação de ciência de dados? Seguros. Você quer fazer seguro de carro?
Sempre você tem que preencher um monte de formulários com um monte de informação, porque eles conseguem calcular o risco associado ao seu perfil. Então, essa forma é via dados, porque eles têm um banco de dados grandes e você comparado com daqueles clientes antigos, eles avaliam o seu perfil. Obviamente, eles estão atualizando sempre o banco de dados que eles têm, eles compram dados, eles roubam dados e por aí vai. Então, comprar dado é também muito importante para empresas, mas muitas vezes você não consegue comprar dados, igual no mercado de crédito. Atualmente é quase fácil para todo mundo ter um cartão de crédito. Antigamente era muito difícil ter cartão de crédito, mas agora está ficando cada vez mais fácil. Essa história volta para o final da década de 90. Eram 2 cientistas de dados que começaram dentro de um banco. Naquela época, só cartão de crédito só era para clientes VIPs, que eram empresários ricos, então eles poderiam ter. Mas agora todo mundo pode ter cartão de crédito sem anuidade, sem nada. Então o que eles fizeram naquela época, que abriu esse mundo para a gente? Eles começaram a lançar experimentos. Então, muitas vezes, coletar dados é um investimento, né? Para você juntar dados, é um investimento. Então eles começaram a dar cartão de crédito aleatoriamente para clientes. Então eles sabiam que boa parte desses clientes não vai pagar, né, as contas, mas eles queriam descobrir que tipo de perfil que vai pagar, que tipo de perfil que não vai pagar. Então eles tinham custo, então eles tinham que dar cartão de crédito para todo mundo, e aos poucos eles começaram a aperfeiçoar, refinar um modelo para detectar que cliente é bom, qual cliente não é bom. Mas demorou muito. Até dizem que naquela época os acionistas do banco começaram a reclamar, porque eles estavam dando prejuízo, mas eles estavam montando um banco de dados grandes. E chegou no ponto que daquele setor de crédito ficou um setor, melhor setor do banco, até se separou do banco e virou uma empresa grande e lucrativa. Então, e agora a gente tem cartão de crédito para todo mundo. Mas os bancos têm questão de dataset, banco de dados grande dos clientes, que não deixam vazar, porque eles gastaram muito dinheiro para coletar esses dados. Então, quando vocês forem cientistas de dados, futuramente, o primeiro desafio que vocês vão ter é como encontrar dados. Eu achava fácil, mas não é. E muitas vezes os dados que a gente encontra na internet são geralmente dados públicos, são dados sujos, dados que você precisa tratar muito. Basicamente 70% do trabalho de um cientista de dados é limpar dados, deixar o dado colocando no formato útil. O dado chega com muitos valores faltando, muitas colunas com valores errados, o que a gente chama de outliers, né? Valores meio esquisitos, né? Então você tem que resolver. Muitas vezes você tem que ir lá comprar dados. Tem muitas empresas que vendem dados. Então, como cientista de dados, a gente tem que aprender onde arrumar dados, que esse será o primeiro desafio de vocês, porque vocês têm que fazer 2 apresentações, então você tem que escolher um banco de dados. A gente vai voltar nessa discussão daqui a pouco. Então, mas a gente quer fazer tudo isso no mundo real de maneira automatizada. Agora, chega uma pergunta, a gente escuta o termo de Data Science e Data Engineering, engenharia de dados e ciência de dados. Qual a diferença entre eles? A diferença é que engenharia de dados, e tem muitos nomes, tá? Às vezes são parecidos. Business Analytics, por exemplo, Data Analytics, são muitos termos, né, que muitas vezes fazem a mesma coisa. Antigamente chamava de mineração de dados, né, estatística aplicada, que tem uma briga agora atualmente, que ciência de dados pertence à ciência de computação ou estatística. A galera da estatística fala que, olha, ciência de dados nada mais do que estatística aplicada. Uma questão é que eu acho que não, porque a forma que os estatísticos atacam problemas de dados é diferente da galera de ciência de dados. Tem muita estatística, mas a forma de fazer estatística é diferente. É muito mais computacional, tem menos rigor matemático.
Enfim, ciência de dados é uma ciência que precisa de matemática, precisa de estatística, precisa de computação, programar, porque nossa ferramenta é computador, porque ninguém tem capacidade de ler 10 mil linhas de dados. Basicamente, Excel vai perder eficiência. Porque Excel acho que abre só até 4 mil de linhas. Mas 4 mil linhas é pouca coisa para o mundo de dados. Então você tem que ir lá para poder abrir bancos de dados grandes. Muitas vezes, o banco de dados que você vai ter vai ficar, sei lá, 4 ou 5 gigas. Geralmente um computador que tem, sei lá, 8 GB de RAM, não vai poder abrir esse banco de dados. Aí você tem que ter técnicas para como abrir esses dados, né? Por exemplo, imagina a Receita Federal. Eles têm tamanho de banco de dados de tera, né? Receita Federal é uma linha que adora a ciência de dados. Daquela forma que eles têm cruzamentos de dados para detectar perfis de pessoas que estão escondendo as rendas, tudo isso. Ou empresas de saúde. Empresas de saúde, plano de saúde, eles também usam muito ciência. Mas eles têm um trabalho muito duro. Porque dentro da área de saúde, imagina, fraude no sistema bancário. Não sei, vocês têm cliente, cartão de crédito? Antigamente era mais comum, agora está ficando menos comum. Você recebe uma mensagem, você está fazendo essa compra, ou você ia fazer uma compra, ele bloqueava. Por quê? Porque aquele compra, não era adequado com o seu perfil. Você tem um perfil que geralmente compra coisas, sei lá, sapatos, bolsa, tudo isso. De repente você compra um livro. O banco falou, claro, essa pessoa não tem perfil de pessoa que lê livro, não. Ele só compra futilidade. Então você ia comprar livro, ele bloqueava, porque não combinava com o seu perfil. Atualmente não. Mas, às vezes, por quê? Porque eles estão conhecendo melhor os clientes, os algoritmos estão ficando mais sofisticados. Mas ainda aparecem fraudes. A pessoa clona um cartão de crédito, faz uma compra, mas a questão é que quando aparece uma compra desconhecida, tem uma pessoa que está reclamando. Então o banco percebe que aconteceu um problema. Mas nos planos de saúde, não. O cliente, o paciente, faz uma amizade com o médico, eles fazem um tratado para aproveitar do plano de saúde. Agora, os cientistas de dados do plano de saúde têm que descobrir que, olha, esse cliente realmente tem aquele gasto de solicitar, o exame que está sendo solicitado não combina com o perfil. Porque naquele momento ninguém vai reclamar. Nem médico vai reclamar, nem paciente. Mas está tendo um prejuízo para o plano de saúde. Então tem coisas desse tipo que a gente tem que analisar e entender muito bem do perfil automatizado. Ninguém senta a analisar um por um. Então por isso que é uma ciência e tem estatística no meio e o senso investigativo. Geralmente quem gosta de fofoca, gosta de descobrir as coisas, se dá bem em ciência de dados, né? Porque você tem que descobrir podridão, descobrir oportunidade, coisas desse tipo. Uma oportunidade no mercado. E como vender um produto para a pessoa que realmente não precisa, mas você está querendo convencer a pessoa que é bom para você comprar, você precisa, né? Um dia você vai precisar. Então, tem tudo isso. Agora, engenharia de dados, ele trata no lado mais computacional, como criar um banco de dados, como você criar um acesso a esse banco de dados, como aparece essa parte de computacional, tudo isso. Não tem muita parte de análise, investigação. Ele se trata de como armazenamento de dados. Imagina, eu dou exemplos de, pode ser, eu dou sempre exemplos de Magazine Luiza, mas pode ser Amazon ou outros sites. Eles têm um banco de dados gigantes. Simultaneamente, muitas pessoas estão acessando daquele site deles, fazendo compra, fazendo clique, indo para um link, para outro link, colocando o produto no carrinho, tirando do carrinho, deixando no carrinho. Então você tem que armazenar tudo isso na velocidade muito rápida. Então, galera de engenharia de dados, eles fazem geralmente essa parte do trabalho. Então, Kate, para mim, analista de dados quase faz o mesmo trabalho de cientista de dados.
Eu vejo tem uma discussão na comunidade que, olha, analista de dados faz isso, por exemplo, cientista de dados gera hipótese para investigar, né? Mas analista de dados não faz hipótese, ele faz, por exemplo, mais investigação, análise exploratória de dados. Mas eu acho que é uma briga de termo, né? Então, basicamente faz a mesma coisa. Mas talvez você pega no pé da letra, tem algumas diferenças. Mas no mundo real, quando contratam analistas de dados, talvez para pagar um salário menor do que cientista de dados, né? Porque cientista de dados tem mais prestígio, então você tem que pagar salário mais alto. Essa é a minha visão. Bom, então essa parte também, análise ciência de dados surgiu muito com questão de Big Data. Nem sempre a gente cientista de dados, ou a gente quer dizer cientista de dados, está tratando um Big Data. Big Data é quando o dado não cabe no seu computador. Aí vira Big Data. Essa para mim é uma definição leiga direta, né? Quando você tem na escala de, sei lá, 100 GB para cima, 10 GB para cima, basicamente vira Big Data. Que você precisa de servidores, você não consegue abrir tudo o banco de dados no seu computador. E esse Big Data começa vamos lá, como tem um exemplo. Web 1, quando surgiu a internet, páginas de web, igual páginas da UERJ FAT aqui, acho que o UERJ em geral, são páginas estáticas. Você vai lá, só tem os dados, você não tem nenhuma interação com ninguém, né? Só você vê umas informações e acabou, que geralmente não são atualizados. Mas, quando você tem Web 2.0, as páginas de web são interativas. Como você pode comentar sobre um produto, da pontuação, da estrela, do ponto negativo, da joinha, e são exemplos de página interativa, que a gente chama de Web 2.0. Agora, a gente vive atualmente na época de Big Data 1.0, que o desafio principal é armazenamento de grande quantidade de dados e processar, porque muitas vezes essa quantidade de dados é tão alto que não dá tempo para armazenar. Porque esses HDs que a gente tem, SSD que a gente tem, eu tenho um limite de gravação de dados. Então, quando a gente compra nosso computador, a gente compra SSD mais barato que tem. Mas essas empresas grandes têm que comprar mais rápido possível, porque eles têm que gravar todos os dados. E muitas vezes não dá. Então tem que ter algoritmos para selecionar que tipo de dados gravem, que tipo de dados não. Agora, como será Big Data 2.0? É um desafio que a gente não sabe. É pensar. Essa parte que eu já falei sobre a década de 80, o banco de Signet, que começou a criar análise para mercado de crédito, né? Gerar cartão de crédito, facilitar. E geralmente os dados desse tipo do mundo financeiro, do mundo bancário, eu falei que é muito difícil achar, porque as empresas tratam dados como um asset, um ativo da empresa, que eles gastaram para adquirir esses dados. Só para vocês terem uma ideia, dados do mercado financeiro, tem uma empresa chamada Bloomberg. Bloomberg é famoso da notícias do mercado financeiro. E eles têm um banco de dados, eles oferecem serviços de dados sobre commodities, sobre preços de milho, preços de commodities diferentes, ações. A assinatura desse Bloomberg, a assinatura mais barata que eles têm é $2.000 por mês. Só para você ter acesso a esses dados. Então, são mais baratos. Então, pode imaginar que como que os dados são caros. Muitas empresas lucram coleta de dados para vender. Então, já é uma coisa. Agora, então, tudo esse desafio que a gente tem, que a gente viu que dados existem em todos os cantos. Eu não dei exemplos de dados na ciência e na engenharia no sentido de raiz, né? Mas a gente tem agora, por exemplo, na física, na matemática, ou na física pura, na engenharia química, tudo. A galera está usando dados para resolver problemas, que antigamente usava modelos matemáticos. Agora não usa modelos matemáticos. A galera está começando a usar dados para resolver problemas.
Por exemplo, o exemplo clássico é o Kepler. Kepler que descobriu o sistema solar e deu provas concretas que existe sistema solar, estrelas. Ele demorou 40 anos, até ele pegou dados do Tycho Brahe, que era antes dele, que ele registrava as posições das estrelas, cadastrava. Então ele coletou um monte de dados para finalmente, depois de muitos anos, chegar nas leis dele. Mas agora a gente tem telescópios, satélites que estão coletando. Então esses dados estão indo para os computadores que usam baseado nas inteligência artificial para extrair informações. Então, equações continuam valendo, mas a questão é que a gente extrai muitas informações através desses dados que vêm para os computadores. Tipo, estão descobrindo novos remédios utilizando dados, novos tipos de antibióticos, novos tipos de jeitos de resolver equações com dados. Será que os dados, aliás, esse modelo de inteligência artificial, com o tempo vai extinguir os modelos matemáticos? Então eu acho que é um caminho bem esquisito, porque eles estão tentando extrair, né? Mas agora extinguir, talvez eles vão produzir. No passado eu vi uma apresentação de projeto final em que a aluna aqui da FAT ela tentou maximizar a produção de um determinado substância química. E foi a partir de um modelo de inteligência artificial. Não tinha nenhum modelo matemático. A partir dos dados que ela gerou na simulação, ela foi coletando esses dados para maximizar, ou seja, para produzir o máximo Daquele produto. Não era nenhum modelo para derivar igual zero. Diretamente artificial. Então é uma nova forma realmente de fazer. Ainda as equações têm valor, porque a equação te dá intuição, te dá interpretabilidade. Na ciência e engenharia é importante você interpretar o resultado final, né? Mas muitas vezes você não precisa dessa interpretação. Na ciência e engenharia ainda a gente quer saber por que ficou assim. Mas, por isso que a gente sempre gosta de chegar na equação. Mas agora estão mecanismos de inteligência artificial que estão ajudando, gerando a equação para você. Esse que eu estou fazendo. Então você dá dados para ele, igual você pega dados da queda da maçã no chão, e ele te dá a lei, segunda lei do Newton, por exemplo. Se você fornece os dados dos sensores, ele fala que, olha, a equação por trás é isso. Esse que chama regressão simbólica. A gente vai ver aqui regressão, mas não regressão simbólica. Agora, por exemplo, com esses dados são importantes, a gente tem exemplo da Meta e Twitter. Essas empresas têm alguns ativos, têm plantas de fábrica, produzem uma coisa, produzem um carro, o que tem? Por que essas duas empresas Elon Musk pagou 40 bilhões de dólares para comprar um Twitter? O que tem no Twitter? Dados. Porque através do Twitter você consegue fazer muita coisa. E Meta também. Meta, todos os produtos da Meta são gratuitos. A gente usa Facebook, WhatsApp, Instagram. Então por que essa empresa vale tanto? Porque ele, através desses produtos, ele rouba nossos dados. E daqueles termos que a gente lê, ele manda as nossas informações para outras empresas. Tá? Então, sempre tentam para ler um pouco sobre os termos que a gente aceita sem saber. Mas apesar que a gente não tem jeito, né? A gente não tem como não aceitar o WhatsApp. Todo mundo sabe que o WhatsApp está sendo utilizado para analisar a gente, mas não tem como fugir, né? Imagina não ter WhatsApp no Brasil. Mas eles falam para a gente que os dados são criptografados ponto a ponto, né? Então a gente fica feliz que ninguém está roubando. Mas ninguém fala, então como que eles processam os dados, né? Porque é gratuito. Algo a pensar. Então tudo que é gratuito, tudo promoção, cashback, tudo tem um objetivo final. Tenha cuidado. Então, essa é a parte de análise de dados, tudo isso. Esse processo basicamente virou meio padronizado. Tá? Então, o trabalho em ciência de dados virou um processo meio padronizado, um nome chique,
processo padrão interindustrial para mineração de dados, CRISP-DM. Tá? A gente vai ver isso melhor na próxima aula, como é que esse processo funciona, mas basicamente é uma experimentação, é um processo cíclico, né? Não um processo linear. Você começa daqui, depois disso, depois disso, depois disso. Muitas vezes começa, faz uns processos, tem que voltar para o início. É igual uma experimentação que a gente faz realmente no laboratório. Porque cada passo que a gente faz, a gente percebe uma coisa nova. A gente percebe, eu tinha que coletar daquele dado, eu não coletei. Então você tem que voltar. Às vezes você tem que voltar de novo para começar a conversar com o setor de venda, por exemplo. Você tem que conhecer muito bem o seu negócio que você quer fazer. Saber matemática, computação, legal, porque tem um tripé, matemática, estatística, tudo isso, computação, mas o outro pé de ciência de dados é conhecer um negócio. Você tem que saber onde que está aplicando. Sem você conhecer o setor varejo, você não vai conseguir desenvolver modelos para o setor de varejo. Você tem que saber quais são o papel, como que agem os clientes, como que é ciclidade, né? Porque, por exemplo, eu estou conversando, por exemplo, leite. Vendo produtos derivados de leite, lactose, né? Não, chamam isso? Derivados de leite. Tem um nome chique. Enfim, tem ciclidade no mercado. Laticínios, é isso. Então tem uma ciclidade. Então quem trabalha nesse setor tem que saber como funciona isso. A gente tinha o Renan, né? Que foi trabalhar nessa linha. O Renan era o primeiro aluno que trabalhou comigo na de ciência de dados, era da engenharia química. E agora ele trabalha numa empresa que não vou mencionar, mas a empresa é segundo produtor mundial de açúcar do mundo. Que tem, claro, o Brasil também produz bastante cana-de-açúcar, então é uma empresa francesa que contrataram ele como cientista de dados. Ele começou a fazer estágio lá, depois contrataram ele como cientista de dados. Ele era aluno de engenharia química. Então, como eu falei, tem muita demanda. Então, como que pegaram ele? Porque viram que ele tem um perfil disso. Ele fez trabalho nessa linha, colocou no LinkedIn dele, participou na entrevista, viu que, olha, ele já fez alguns projetos. Então gostaram. Tem muita gente aqui, dos alunos da engenharia química, da produção, que estão trabalhando na linha de ciência de dados. Então é um caminho possível. De novo, fazem o LinkedIn, criem um LinkedIn bonito. Não sei se o Jardel está fazendo o LinkedIn dele. Ainda está na sala, Jardel? Para falar que eu vou mostrar o LinkedIn dele. Bom. Esse é meu LinkedIn. A princípio, acho que não estou compartilhando. Estou compartilhando. Apesar, eu não preciso do meu LinkedIn porque já tenho emprego fixo. Mas vocês têm que ter LinkedIn. Deixa eu colocar aqui, cadê a minha página inicial? E escrever coisas bonitas e postar coisas que fazem. Eu não estou fazendo. E não ficam envergonhados, tá? Porque vocês estão no início, então vocês não vão ter muita coisa para colocar. Então não comparam com, por exemplo, um Jardel que está 3, 4 anos aqui na linha, ou com outras pessoas. Você vê que como que eles estão fazendo para aprender a colocar igual a eles. Eu sempre dou o exemplo de Jardel porque ele é dos últimos. Por exemplo, ele começou na linha. Ele colocou as experiências, tá vendo? Ele coloca tudo a experiência que coloca. Atualmente ele é engenheiro de software. Lembrando que ele foi formado em engenharia mecânica. Mas ele foi contratado na Volkswagen, abriram a vaga para ele, nessa linha. Então ele fez tudo isso, então, cursos que ele fez, certificados que ele fez, ele coloca tudo lá, e ele tem alguns análises muito legais que ele fez. Por exemplo, olha, você tem que fazer marketing. Você fez oficialmente foi colocado, tá lá. Você faz um projeto. Olha, aqui está aqui a defesa dele. Então, ele estava na banca. Ele fez um curso. Ele colocou. Então,
esse gera um vitrine para vocês. Vocês têm que fazer isso. Você não pensa que esse não faz sentido. Olha, ele fez um trabalho, fuga de cera, o Brasil está perdendo talentos, inteligência artificial para o exterior. Ele está falando que, olha, se não me contratam, eu também vou para o exterior. Então, ele está gerando, ele fez uma análise muito legal dos trabalhos. Ele fez algumas análises aqui. Pô, sexta-feira eu tive a honra de participar no Jornada Voluntária vinculada ao projeto. Então, vocês estão participando nesse curso, tem que colocar. Estou começando jornadas de cursos de ciências de dados na UERJ, então estou muito, assim, muito animado para aprender mais. E por aí vai. Ele fez algumas análises muito legais, alguns trabalhos. Eu quero chegar aqui. Obviamente, você de novo, você não vai comparar seu LinkedIn com ele, porque você está começando, ele se formou. Vocês estão no início. Por exemplo, ele fez um projeto que era mais ou menos dessa linha que a gente está fazendo, a análise de Covid. Então você vai lá, basicamente um trabalho que eu espero que vocês façam. Bom, vocês já perceberam que eu sou estrangeiro, então eu posso dar. Vocês podem rir do meu sotaque, não tem problema não. Tem que falar comigo para rir também, não tem problema não. Então, basicamente você escreveu um projeto. Isso que você tem que fazer. Motivação inicial, desafio de desenvolver um artigo sobre panorama da Covid no Brasil, motivou ainda mais a explorar, expandir uma paixão pela análise de dados, para estudar. Então eu recomendo muito que vocês leiam uns artigos desse tipo, para saber o que foi. Eu aprendi, acho que todo mundo aprende quando você lê trabalho dos outros. Ninguém inventa do zero. Ninguém inventa a roda. A ideia é não inventar a roda. Então a gente tem que ler o trabalho dos outros para aprender como fazer e o que fazer. Então a gente tem que fazer coisas desse tipo. Então ele tem motivação, objetivos, desafios. Isso que é muito bonito. Depois ele explica onde que pegou o banco de dados. Ele coloca a fonte de dados, né? Ele faz parte de análise exploratória de dados, análise mundial. Tá vendo? Ele coloca gráficos bonitos. Ele criou a animação, colocou no YouTube. E você vai. Análise dos países do Sul, né? América do Sul. Análise do Brasil. As fontes do Brasil, onde pegou dados do Brasil. Mapa de epidemiológica. Tá vendo? Ele está fazendo uma análise exploratória de dados. Onde que era o foco. Quando você começa a observar, observando, analisando, fazendo plots diferentes, você começa a ter intuição. Você começa a enxergar, olha, parece que está aparecendo um padrão aqui, olha, o padrão Nordeste é muito parecido com o Sul, e por que está acontecendo isso? Sabe, essas perguntas que fazem a gente aprender. Então aqui regionalmente, região Vale Paraíba, né? Médio Paraíba, e ele começa a pegar, por exemplo, cidades da região, e analisar tudo isso, mapa, qual cidade é maior, depois você pode perguntar por que é maior, e análise de Resende, como a cidade que ele morava, e por aí vai, conclusão, e então, essa conclusão que é importante, porque a gente tem que gerar valor para o patrão, para continuar pagando nosso salário. Se a gente gerar plots gráficos bonitos, ninguém vai pagar a gente. A gente quer falar, olha, essa é a intuição, assim que você conseguir ganhar mais dinheiro, porque estou me pagando, né? Então tem que justificar. Infelizmente a gente tem que se vender, né? É um negócio. Não é bom a gente se vender totalmente, mas a princípio a gente tem que justificar o nosso salário, né? Eu falo comigo também. Por isso que eu estou dando um curso de extensão para a comunidade, para falar em comunidade. Eu, como professor universitário, estou fazendo coisas boas, por isso você tem que continuar pagando imposto para eu receber meu salário. Eu tenho utilidade pública, né? Então, tudo isso. E aí, olha, está aparecendo aqui no agradecimento. E. Está vendo? Dados em análise de sistemas de apoio à decisão. Participou no curso. Mas esse trabalho. Então, isso aqui. É bom fazer isso. E ele colocou o código onde? No GitHub. GitHub é um lugar que um pregador vai olhar. Olha, ele fez a análise construída aqui. Olha, muita gente fez a análise de Covid. Não tem problema, não. Você faça a sua versão, né?
Porque o empregador está querendo ver a sua habilidade a analisar. Não pensa, olha, esse trabalho é repetido. Não, você está fazendo a sua versão, você está mostrando as suas capacidades. Seja original. Copiar da internet não é legal, mas a gente vai ler muitos trabalhos na internet, aí a gente vai escrever a nossa versão. Se você copiar, pode passar na matéria. Mas o problema é arrumar emprego depois. A minha preocupação é que vocês arrumem emprego depois. Não é difícil terminar a faculdade. Todo mundo vai terminar aqui. Talvez um pouco depois, um pouco antes. Agora, a questão é a minha preocupação como professor, que vocês arrumam bons empregos e cresçam. E depois eu vou pedir para vocês para contribuir na formação dos próximos alunos. Eu estou dando esse curso gratuito, eu estou me esforçando, porque eu quero gerar uma geração, e depois eu gostaria que vocês também contribuem para os próximos. Eu chamo o Jardel, que tem esse pacto com meus alunos. Que parece, olha, ajudam os próximos alunos, para os próximos, para continuar crescendo. Porque a gente crescendo, o Brasil vai crescer. A gente sabe que como que o Brasil precisa das pessoas trabalhando, né? A gente tem um país cheio de potencial, mas não está crescendo, né? A gente vê que, olha, o país tem muitos recursos naturais, mas os talentos vão para o exterior, a gente produz commodities para o exterior. Por que o Brasil não vira um país do primeiro mundo? A gente critica os políticos, mas será que a gente está fazendo a nossa parte? Então eu quero contribuir para esse processo, vamos fazer a nossa parte, vamos enriquecer as universidades, vamos tentar que as universidades façam algo útil para a sociedade e alavancar o país. Que o futuro não seja igual agora. Esse é o ponto. Vamos ajudar o Brasil a crescer. Vamos ter orgulho do Brasil. Que o Brasil está dando tudo para a gente. Eu sou ex-estrangeiro, mas eu me considero brasileiro também, junto com vocês. Então, vamos fazer o Brasil crescer agora nessa linha de dados. Que é importante, cada um do jeito que é. Talvez vocês não virem ciência de dados, vocês vão virar outros engenheiros, mas vão fazer o máximo, da melhor forma possível, independente do lado político. Aqui tem uma coisa crucial, o brasileiro e o trabalhador. Vamos não esquecer, nós somos trabalhadores brasileiros. Vamos ajudar o Brasil a crescer e virar uma potência mundial, na forma que quiser. E assim a gente vai cobrar dos políticos, da melhor forma possível. Uma sociedade mais consciente vai ter políticos mais conscientes, que a gente vai analisar. Infelizmente, por exemplo, um dos exemplos que eu vou fazer para aprender Python, a gente vai acessar o banco de dados da Câmara dos Deputados. Uma coisa boa que o Brasil tem, a lei de transparência pública. Todos os dados no Brasil, dados do setor público, é disponível na internet. Então, analisando esses dados, você consegue extrair muitas informações, que mostram muitas coisas. Como que aqui a ideia não tem lado partidário, eu não posso entrar, mas vocês podem entrar e tudo político tem que ser criticado. Não existe político santo. A gente sabe disso, nenhum político é santo. A ideia é sempre vigiar o político e questionar o político. Através da nossa ferramenta é dados. Então, vamos lá. Então, a ideia é isso. Alguma pergunta até aqui? Eu estou conseguindo animar vocês? Eu sempre gosto dessa pergunta. Porque se não está divertido, ou não parece divertido, não está valendo. Porque recentemente, nos estudos de neurociência, descobriram o cérebro aprende uma coisa nova quando está conseguindo conectar o conhecimento novo com experiências do passado. E isso acontece quando a pessoa tem prazer. Quando a pessoa não tem prazer, não está relaxado, não está curtindo, a pessoa não aprende. Ou seja, não fica na memória permanente de longo prazo. Aprende no momento, rapidamente, e depois esquece. Então, eu estou tentando para tornar esse processo mais prazeroso. Deixa eu colocar o... Jardel, desculpa, eu estou colocando o seu... Você como... Acho que ele estava...
Não está aqui o Jardel. Deixa eu ver, o Jardel acho que saiu, tinha uma coisa para sair. Tá, ele não está aqui. Alguém está querendo entrar na sala porque não estou vendo o pedido. Ah, está aqui. Acho que o Jardel saiu. Mas tem vários exemplos. Não é o Jardel. Eu dei exemplo do Jardel porque ele estava aqui. Não sei se o Renan ainda tem um... Tem muitas pessoas, tá? Então já tem um exemplo. Eu dou exemplo, vocês... Ah, tá. Acho que o... Não, esse Renan não, outro Renan. Esse Renan ainda está Renan Serpa. Esse Renan que a galera mais antiga da engenharia química conhece ele. Então ele é nosso Renan, que agora é cientista de dados, inteligência artificial. Ah, trabalha na empresa, colocou. Tereos. Tereos é multinacional francesa no Brasil, que acho que fica segundo produtora de açúcar do mundo. A gente não conhece Tereos, porque eles têm outras, eles vendem com outra marca no mercado. Marcas de açúcar, Colombo, uma coisa assim. Eles têm outra marca no mercado. A empresa chama Tereos, francesa. E Guarani, acho que é isso. Então ele está lá, o que faz? Ele desenha de experimentos de coleta, estratégias, experimentos para análise de efeitos de qualidade de cana-de-açúcar, usando dados georreferenciados, testes estatísticos. Então ele basicamente pega dados de satélite, provavelmente das fazendas, e gera informação baseada nisso. Onde que está ficando problemática nas mapas, né? Porque eles têm fazendas gigantescas. Então tem muita aplicação, ciência de dados, no setor de agricultura. Então vocês têm que achar um foco, tá? Ele, por exemplo, o ponto crucial que deu início no projeto com o Jardel, o Renan, que a gente começou na época de Covid, a gente foi para casa, a gente criou um dashboard de mapeamento de casos de Covid em Resende. Provavelmente vocês não estão aqui, a gente tinha um site e mostrava interativamente dados de Covid em Resende por bairro, número de mortes, pessoas afetadas, tudo isso. Então, Jardel participou daquele projeto de graça, mas esse projeto brilhou nos olhos daquelas pessoas que contrataram ele. Ele está aqui. Infelizmente, a gente desativou o projeto. É pessoa muito inteligente e foi. Não sei se o Guilherme tem ou não. Guilherme Uchoa. Guilherme ainda não se formou. Ele está ainda aqui. Ele trabalha como... Eu vou convidar ele para a parte de storytelling. Quando você extrai os dados bonitinhos, como você apresenta para os administradores, gerentes da empresa, na forma que seja convencível. O Guilherme trabalha agora no setor de seguros. Então, analista, GIA, Data Science, e está no 9º período em engenharia química. Então, ele trabalha nessa empresa de ACAP, de seguros. Eles fazem uma análise de seguros, de como precificar um valor de um seguro, baseado no perfil de seguro cliente. Pode ser seguro de carro, moto, seguro de saúde, de casa, tudo isso. Então, eles fazem aqui. Olha, ele é um membro do Lívio, nosso laboratório de inteligência artificial aqui. E, bom, Genevieve, ele coloca tudo isso. Ele tinha um GitHub, mas acho que ele... não tô... Na época que ele estava produzindo, ele está colocando... Mas ele 2 anos atrás, quando ele estava procurando emprego, tá? Ele colocava dicas do Python. Então ele é ativo. Mostram que vocês estão aprendendo ativo na linha. Acho que ele cortou muitas coisas aqui. Enfim, para o setor de agro, eu tinha um amigo que a gente fez doutorado juntos. Então, basicamente, ele é físico igual eu. Ele foi para Holanda. A gente fez muita coisa juntos. A gente fez pós-doc na mesma instituição, a gente fez doutorado na mesma instituição. E ele tem bacharel, mestrado, doutorado em física, ele fez 3 pós-docs. E no final ele foi para o mundo de dados.
O mundo é interessante, aparentemente. Tanto que eu com física, ele com física, estamos aqui. E o foco é métodos de engenharia, né? Para setor de agro. Então, eles usam dados. Deixa eu ver os postagens dele. Então, procura na internet que vocês vão achar muitas coisas. Então, ele faz os processos que ele faz. Então, ele está dando palestra. Ele continua no mercado europeu, parece que mais ativo. Então, ele escreve o que ele está fazendo no mercado de agro. O mercado de agro é uma coisa que no Brasil tem muita aplicação, galera. O pessoal de agro tem muito dinheiro. E o mercado que é muito tradicional. Então, se vocês focam no mercado de agro, se vocês puderem gerar valor para a galera da fazenda, vocês conseguem arrumar um emprego muito bom. Tá? Então, um bom ponto para focar. Tá? E com dados, vocês conseguem fazer muita coisa. Bom, ele está mostrando as coisas, mas basicamente é via dados. Agricultura com precisão. Então, aqui no Brasil a gente não tem muito. Você pode fazer com drones. Né? Eu falo, a gente aprende técnicas. Agora, coletar dados, tipos de dados, é outra questão. Tipo de dado pode ser imagem, pode ser dados tabulares, pode ser voz, pode ser vídeo. Então, tudo são tipos diferentes de dados que a gente tem que coletar. Então, é assim. Bom, pessoal, vamos lá para o intervalo. São 7h45 até as 8 horas. 8 horas a gente volta para a continuação da aula. Bom, então, vamos continuar a nossa saga. A gente viu agora onde procurar dados e onde a gente vê exemplos. O site de referência para o mundo de dados é o Kaggle. Tá? Vocês procuram kaggle.com. Tá? Deixa eu fazer um login aqui. Eu acho que eu tenho uma conta aqui com... Pode ser FATPR. Peraí, eu tenho conta com o quê? Logo aqui. Então, pessoal, é uma fonte, a melhor fonte que vocês podem ter, melhor é esse Kaggle. Tá? O Kaggle é referência no... Vê quanto gama aqui estou falando. Family Open Models Business Assembly. Tá, vou aceitar. Agora tem que fazer o quê? Esse Gemini, tá, não quero por enquanto. Então o Kaggle é um site de referência para o mundo de dados. Tá? Aí dentro aqui tem muitos bancos de dados que vocês podem explorar e muitas competições que valem dinheiro. Por exemplo, aqui você entra aqui na aba lateral, está escrito Competitions. Um dos meus sonhos é ter grupos aqui na UERJ, ou grupo comigo, no Lívia, para a gente participar nessas competições. Por exemplo, aqui tem um projeto aqui, LLM Prompt Recovery. Provavelmente o projeto é difícil, tem 2 meses e o prêmio é $200 mil. Bom, essa é muita coisa, então. Aí tem outra coisa, The Learning Agency Lab, P2 Data Detection. Aí ele fala, tem 1.222 times participando, $60 mil. E Harmful Brain Activity Classification, $50 mil. Então ele tem várias competições aqui. Tem alguns que já acabaram e ficaram como para aprender, né? Então você pode participar e ver como que fica seu resultado. Será que você consegue bater os caras lá em cima?
é bom fazer para aprender. Então aqui são competições que é bom para fazer, porque geralmente empresas ficam de olho nas pessoas da classificação dessas pessoas aqui. Por exemplo, vamos ver aqui esse. Aqui tem um leaderboard. Pelo melhor resultado ficou esse, por exemplo. Ela construiu um modelo, a acurácia, a gente vai discutir o que é a acurácia de 0,89. E será que mostra para a gente o que ela fez? Tá, vamos ver. Esse é o perfil dela. E ainda não pegou nenhum. Tá, aqui ele pegou um medal aqui. Então você consegue construir um perfil. Aqui Universidade Estadual de Arizona. Mas esse banco de dados é pequeno ainda. Mas tem gente tipo grã-mestres. Os grã-mestres que são bons. Assim, vamos ver outra competição. Aqui não tem. Competição mais famosa. Esse, por exemplo. Esse crédito, você quer dar financiamento de casas. Você quer prever se a pessoa vai pagar o financiamento ou não vai pagar. Né? Então, aí tem a análise de créditos. Tá? Tem os dados aqui, acho que ainda não terminou. O primeiro colocado aqui, vamos ver quem é esse. Não dá para ler o nome, não sei, alguém consegue comer? É da China. Então, ele tem uma contribuição, Competition Expert, por exemplo. Ele tem medalhas aqui. Essa pessoa, geralmente são rapidamente contratados, recebem ofertas. Então, participar nessas competições também é bom para ganhar visibilidade, mesmo não ficando muito alto. Eles geram um treinamento. Aqui, de novo, tem datasets. Tem banco de dados, tem muitos dados, tem muitos. Você quer ver sobre que perfil que você quer pesquisar. Então, vocês têm que fazer um projeto, ou 2 projetos, é bom procurar aqui. Buscar banco de dados que vocês gostam. Por exemplo, aqui esse banco de dados grandes, 23 GB. Tem banco de dados 94 GB. E às vezes, por exemplo, o dados é sobre imagem, precisa de visão computacional. Aqui a gente não vai ver muita coisa sobre visão computacional, porque é um curso por si. E, por exemplo, aqui, esse dado eu fiz um trabalho sobre isso. É um clube de empréstimo. Em vez de você pegar dinheiro emprestado do banco, você empresta, tem um site, a pessoa entra lá, cria um perfil, preenche os formulários e pede dinheiro emprestado. Aí você pode chegar lá e falar que, olha, eu quero emprestar dinheiro. Mas agora a questão era que o site tinha que classificar, dar nota, de score, para cada pessoa que está pedindo dinheiro, crédito de risco para cada um. Então aqui são algoritmos. Então o site LendingClub é um site americano, peer-to-peer lending company. Você empresta dinheiro para outras pessoas. Geralmente sai uma taxa melhor do que o banco, porque você sabe que o banco mete faca, né? Então, é grande. Aí era o primeiro caso no mundo que fazia isto. E até agora ele emprestou mais de quase 16 bilhões de dólares de dinheiro emprestado. Aí eles colocaram os dados que eles têm dos clientes. E bancada de granja, quase 2 GB. Provavelmente você não consegue abrir no Excel. Tem 153, não. Agora, que tipo de informação que tem? Né? Então, esse site te fala sobre o banco de dados. Que tipo de criação que tem? Por exemplo, tem uma coluna, tem 153 colunas, esse banco de dados. E tem informação, por exemplo, tem uma coluna ACC não de link. Por exemplo, o número de contas que a pessoa que pediu emprestado já ficou delinquent, delinquent, tipo, não pagou. O dinheiro que a pessoa que não pagar chama em inglês delinquent. Por exemplo, endereço, por exemplo, onde a pessoa mora.
E tem muitas informações. Então, para a pessoa pedir dinheiro emprestado, tinha que preencher um formulário com todas as informações. Aí o algoritmo ia avaliar crédito, o risco de cliente, ou dar uma nota. Aí, baseado nessa nota, determina a taxa de juros para daquele cliente. Então, tem ciência de dados que tinham que construir. Então, o que eles fizeram, pegaram isso e colocaram no site, para pegar os melhores modelos. Renda anual, por exemplo. Quanto que a pessoa tem? Por exemplo. Ou uma coisa que faz muito no Brasil, então, recentemente está na moda, o Serasa. Serasa faz coisa parecida com isso. Vocês têm crédito no Serasa, né? Você sabe ou não sabe? Tem um site chamado Serasa. Você pode ir lá e ele, para cada pessoa, tem uma nota. Quando você não deixa de pagar uma conta ou qualquer movimento financeiro que faz, eles ficam sabendo. Quando você deixa de pagar uma conta, primeira coisa que a empresa faz, avisa Serasa, que olha, fulano não pagou. E Serasa o que faz? O algoritmo abaixa a sua nota. E quando você vai para o banco para pedir dinheiro emprestado, foi que olha, a sua nota é baixa, então sua taxa de juros é alta. Tá? Então são bancos de dados. Então, o primeiro lugar que eu sugiro, você procurar aqui. O que é interessante aqui tem código. Então, pessoas escreveram. Olha, a pessoa que a gente acabou de ver, ele criou uma código aqui, fez análise desse banco de dados. A gente pode entrar aqui e ler o que a pessoa fez, para se inspirar. Acho que está carregando. Então, o notebook. Quem não conhece Jupyter Notebook aqui, na sala online? Ah, tá. Tá, deixa eu ver aqui, porque... Estou falando aqui. Olha, não está aparecendo para mim, pessoa entrando na sala. Ah, tá, mudou de ideia. Então, quem aqui não conhece Jupyter Notebook? Ninguém conhece? Não? Então, a gente tem que apresentar. Jupyter Notebook é uma das formas mais gostosas de programar e uma forma interativa que será a nossa ferramenta principal quando a gente usa o Python. Tá? Então, a gente vai programar dentro de Jupyter Notebook. Vou apresentar para vocês, sem medo. Galera de internet, tem alguém que não conhece? Então, eu estou assumindo que todo mundo conhece. Ah, tá. Spider é meio chato, tá? Não conheço. Tá, então, eu tenho que apresentar para vocês o notebook. Então, vocês sabem Python, mais ou menos tá legal. Agora, onde escrever código do Python? Qual será aquele ambiente de programação? Que a gente vai utilizar o Jupyter Notebook. Você pode instalar no seu computador ou você pode usar online. Esse é bom da história. Jupyter Lab também, mesma coisa. Isso, Anaconda. Tá legal. Então a gente tem que primeiro nivelar toda a turma inteira para poder a gente curtir. Então aqui, tá. Então esse ambiente que está aqui, estou escrevendo o código que vocês estão vendo, é um Jupyter Notebook, tá? Jupyter Notebook tem células de código e células de texto. E quando você executa um código, o resultado aparece embaixo, não aparece em outra janela. Esse é o bom da história. Quando você plota um gráfico, aparece. Então você pode plotar um gráfico, aparece o resultado embaixo, fazer uma conta embaixo. Então, tudo fica no mesmo lugar. E você pode ter células de texto. Você escrever as suas anotações lá. Então, basicamente, ela está escrevendo a análise dela. Célula 1, essa célula de texto, tá? Ele está importando os pacotes do Python. Pacote NumPy, Pandas, Seaborn, tudo isso. Aí ele fala assim, olha, esse é um header, um capítulo novo. Selecting relevant columns with non-null values. Porque tinha 153 colunas. Então a pessoa, é um bom trabalho você reduzir. 150 é muito. Então ela tenta pegar algumas colunas.
Então, ela está descrevendo o banco de dados que tem. Então, está fazendo leitura. Escreve o código aqui, resultado aparece embaixo. Esse bom Jupyter Notebook. Obviamente, provavelmente vocês não conhecem esses comandos, porque são comandos do Pandas. A gente vai ver isto. Que ChatGPT pode gerar para a gente. Olha, ChatGPT, eu quero o código do Pandas para me mostrar o nome das colunas. Ele vai te dar o código, tá? Então, a gente vai explicar tudo. Tá vendo? Então, análise exploratória de dados. Tá vendo? O código está aqui, gráfico aparece embaixo. De novo, outro código, gráfico embaixo. Ela chegou até aqui e ela largou. Tá? Não fez. Mas então tem muitos notebooks que pessoas fazem mais. Este que ele fez mais coisas. Ele chegou até a aplicar um modelo de XGBoost. A gente vai ver esse XGBoost, um algoritmo de machine learning, para ver quem não vai pagar, para prever default. Default é pessoa que vai deixar de pagar. Agora tem uma diferença entre default em inglês e delinquent. Acho que delinquent, pessoa que não vai pagar mesmo. Default, pessoa que deixou, não está pagando, mas ainda pode continuar pagando. Mas, não pagou agora, mas talvez numa situação financeira ruim, daqui a 2, 3, você consegue negociar. Mas delinquent é a pessoa que não vai pagar mesmo. Você negociou, fala que não tem dinheiro, não vai pagar e vai se ferrar. Você tem que agora acionar o setor para tomar bens, tudo isso. Então, tá vendo? Ele escrevendo... Estou falando que a gente tem que ler. Ele escreve tudo isso. Business Understanding. Trabalho principal em ciência de dados. Então, vocês têm que fazer isso também. Quando você quer apresentar o primeiro trabalho, você tem que apresentar os dados, o dataset. Vem de onde, para que serve, o que você quer, que tipo de negócio se trata, talvez que tipo de negócio não, talvez que tipo de assunto. Talvez não seja negócio, talvez seja algo fora do negócio. Então, ele explica, tá, como que funciona. Às vezes tem por dataset, tem loan rejected. A pessoa pede dinheiro, mas o próprio site, o algoritmo, ele fala que, olha, sua nota, seu score é abaixo de um nível, então nem entra no site. Então, dados estão aqui. Aí, objetivos, ele pega a parte de descrição dos dados. Ele está escolhendo, acho que 27 colunas. Obviamente, ele tem que explicar por que esses 27 colunas. Aí, ele faz os gráficos bonitinhos. Análise exploratória de dados. Ele tem quantos? 96 mil linhas. Provavelmente ele fez uma seleção, porque ele é um banco de dados pequeno. Então, ele é código, aqui aparece gráfico. E analisando, aqui a gente vai falar, esse é correlação. Será que cada coluna, como que as colunas são correlacionadas? Pessoa que tem mais renda, será que o fato de ter mais renda afeta ser um bom pagador? Será que ter idade tem relação com pagamento de conta ou não? Então, a gente tem que fazer uma correlação entre dados diferentes. Então, essa tabela basicamente é correlação. Ser casado ou não ser casado, ter filho ou não ter filho, afeta ou não. Eu chamo de análise de correlação. Será que o valor de parcelas tem relação com a pessoa vai pagar ou não? Duração do empréstimo tem relação com o default ou não? Então, o ciência de dados vai analisar tudo isso. Então, ele faz os gráficos bonitinhos e só a gente for rápido que a gente vai ver toda essa discussão. Mas eu estou mostrando para vocês que, olha, vocês podem se inspirar nesses códigos. Tá? Então, isso é importante. Obviamente, eu vou pegar a apresentação de vocês e vou comparar com o que está na internet. Você não pode pegar um desse aqui e apresentar, porque as plataformas de plágio vão detectar isso. E plágio é crime. Não plágio. Você pode pegar, você pode citar. Se você está citando, não é plágio. Você pode pegar uma parcela, uma ideia e citar. Mas você não pode copiar a ideia toda. Se alguém está plagiando, não pode reclamar dos corruptos, né? Porque o poder de um aluno de roubar?
Quando você é um político, você tem acesso ao dinheiro, você pode roubar. Mas a gente não tem acesso daquele dinheiro para roubar. Então aqui a gente rouba o trabalho dos outros, né? Então basicamente é a mesma coisa. Então vamos tentar para ser honestos, para poder ter credibilidade, brigar com políticos. Então esse é muito importante, aí ele faz análise. Então toda essa discussão que a gente vai fazer. Então basicamente esse é um dos resumos de tudo que a gente vai aprender nesse curso. Isso é uma coisa bem legal. Eu adoro esse trabalho. Eu aprendi muito com esse trabalho. Mas questão que a gente pega, a gente cita, a gente aprende, a gente faz a nossa versão. Não precisa, eu prefiro não ter uma coisa tão perfeita, mas seja original. Porque você vai conseguir reproduzir aquela coisa boa com outros trabalhos. Esse cara fez, provavelmente tem muitos anos de experiência. Então se alguém apresenta esse trabalho para mim, eu falo que, pô, cara, quem está primeira vez fazendo esse curso é incapaz de fazer esse trabalho tão perfeito. Esse trabalho é de um profissional, tá? Então, e ele também no final ele está citando. É muito importante. De novo, ninguém paga para a gente para copiar trabalhos, porque no mundo real os dados que a gente vai ter são dados exclusivos da empresa. Então a empresa vai perceber que você não é capaz de fazer daquilo que você colocou no seu currículo. Então isso é importante. Então aqui, Kaggle é uma excelente fonte de informação, tá? Agora, onde mais a gente pode achar informação? Outro lugar legal é Brasil.io. Brasil em dados abertos, repositório de dados públicos disponibilizados em formatos acessível. São muitos dados públicos, você pode pegar aqui. Acho que eles pararam de atualizar esse site. Por exemplo, o Jardim a gente viu que pegou dados de Covid aqui. Deixa eu ir lá, ver se tem alguma coisa. Tá. Dados de eleição do Brasil, gastos de deputados, salário dos magistrados, dados portal de transferência do governo federal, auxílio de emergencial, por exemplo. Deixa eu ver como que é. Então, esses dados das pessoas que receberam auxílio de emergencial. Tem nome da pessoa, tem CPF, tem, sei lá, é beneficiário do NIS ou não. Agora, o que é NIS? Vocês têm que conhecer o banco de dados, tem que investigar. Enquadramento, o que significa tudo isso. Parcela, quantas parcelas que recebeu. Qual município. Aí dá para fazer um trabalho investigativo muito legal. Esses dados são dados públicos. Ou dados que tem sobre notas de corte do ProUni. Salário dos magistrados, por exemplo, uma coisa que sócios das empresas brasileiras. Genomo também dá para achar bastante importação, dados interessantes, né? Fazer o cruzamento, porque um dado interessante, e daquilo a gente começa a se coçar para fazer, aqui tem gastos dos deputados. A gente vai fazer essa análise, vou mostrar. Deputados que têm, todo deputado recebe uma cota parlamentar para gastos que tem. Pode gastar com transporte, com material de publicidade, tudo isso. Aí tem empresas que recebem esse dinheiro. Será que cruzando esses dados sobre empresas, com dados dos donos e o deputado que gastou, a gente consegue achar a relação? Essa empresa é do amigo do deputado que gastou tanta coisa. Então, tá bastante coisas. Porque o Brasil tem transparência pública. Então, você vê dados, transparência pública é enorme. Então, portal de dados abertos no Brasil. Bem-vindo ao portal brasileiro de dados. É do governo federal. Tem para dados públicos para governos estaduais também. Inclusive, vocês podem ver salário de todos os professores. E, então, então aqui tem 12 mil bancos de dados. E a galera está fazendo um trabalho muito bom. Estão atualizando esses bancos de dados. E eu pus aqui, conjunto de dados. Você pode filtrar que tipo de dados que você quer, que tema. Agricultura, comércio, cultura, lazer. Então, tem todos os dados aqui.
Com trabalho, vocês podem pegar esses dados aqui e contribuir. Olha, dados coletados no perfil de governo Tribunal de Contas da União. Como que vocês conseguem gastar? Ministério de Planejamento, por exemplo, Contas da União, deixa eu ver, por exemplo. Todos os salários dos servidores públicos é acessível. Todo o dinheiro que tem no orçamento do Brasil tem carimbo, vai para qual CPF? Daquele problema que tem no Congresso, que não orçamento secreto. O problema é isso, que não é rastreável para onde que vai. Mas dados do governo federal é rastreável, vai para qual CPF e qual CNPJ. Então, dá para pegar e ver. Aprovados no Enem. Dá para ver qual universidade, quantas cotas, quantas pessoas, qual curso. Então, dá para pegar, dados estão aqui. Fundação Nacional de Saúde. Nesse caso, 5 conjuntos de dados. Aí tem uma explicação, conjuntos que tem, vamos ver. Indicadores sobre abastecimento de água. Cadê? Onde foi? Sumiu. Indicadores de abastecimento de água. Acho que eu cliquei erradamente. Conjuntos de dados. E tem indicadores sobre esgotamento sanitário. Esse é um dado mais geral, não é dado pessoal, não. Mas quer dizer que tem muita coisa aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui. Salário. Servidor. Buscando? Ah, tá. Nem o registro. Por quê? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Educação. 441 conjuntos de dados. Aí tem lugares diferentes. Microdados, censo dos profissionais de magistério. O censo dos profissionais de magistério público apresenta informações sobre perfil dos docentes atuantes no ensino e educação. Então, depende do gosto que você tiver, você pode ir aqui achar o banco de dados. Transparência Pública Federal, e tem a mesma coisa para Estado. Transparência Pública, Município e Estado, né? RJ. Devido à transparência pública. Então aqui você vê orçamento. Por onde que foi gasto o orçamento? Receitas, despesas com pessoal. Consulta as remunerações dos servidores ativos. Consulta a remuneração aposentados, diários. Aí dá para pegar o banco de dados e fazer uma análise. Mas presta atenção, porque o bom de pegar um banco de dados que você puder usar na segunda parte do curso para poder fazer uma modelagem. Você pega o banco de dados, por exemplo, da remuneração, você pode fazer uma análise exploratória de dados, mas você não vai poder criar uma modelagem. Que modelo que você quer criar? Para prever o quê? Para dados sobre vendas de um setor de varejo ou rotatividade de cliente, você pode fazer modelagem, ou igual esse empréstimo. Você pode fazer modelagem. Olha, tem esses dados dos clientes, agora se chegar um cliente novo, eu posso prever se vai pagar empréstimo ou não. Mas esse dado de remuneração não vai te deixar fazer modelagem, porque não tem como fazer modelagem. Só você vai ter uma informação. É interessante, sim. Você pode apresentar como primeiro trabalho, mas não vai dar para você estender para o segundo trabalho e para fazer trabalho de machine learning. Então, tem isso. Aí você vai lá, tem o Google também, tem a parte de buscador de bancos de dados, Dataset Search. Aí você procura um banco de dados que você quiser. E, de novo, por exemplo, Câmara dos Deputados, de novo tem transparência pública, você pode usar. Mas o Kaggle é principal, transparência pública. Acho que o Ministério da Saúde também tem dados das doenças, Covid, sarampo, tudo isso tem. E é isso.
Então, alguma pergunta? Eu queria deixar 2 semanas para escolher banco de dados, tá? Então, vocês têm 2 semanas para escolher um banco de dados. Depois, o que vocês vão fazer? Primeira tarefa. Porque eu não quero deixar isso para depois. Eu tenho que postar isso no Telegram também. Porque muitas vezes eu deixo meio aberto e a pessoa na hora de apresentar o trabalho, vê que o banco de dados é problemático. Então é bom ter 2 semanas para você escolher um banco de trabalho e enviar para mim. Tá? Vocês vão enviar pelo menos um resumo do banco de dados. Uma visão. Esse banco de dados tem tantas colunas, é sobre o que significa cada coluna. E basicamente isso, escrever talvez 2, 3 parágrafos sobre o banco de dados. Tá? Então, trabalho daqui a 2 semanas. Você pode escolher um banco de dados para a primeira apresentação e escolher outro para outra, não tem problema não. Mas para o primeiro trabalho, que será análise exploratória de dados, você tem que escolher o seu banco de dados. De novo, eu prefiro ser professor orientador do que professor lecionador. Por isso que eu estou forçando vocês a fazer coisas no curto prazo, para não deixar para o futuro. Sim, todos os alunos, o que a gente fala é para todo mundo. Os alunos que estão, alunos online, vão compartilhar a tela aqui para a gente e todo mundo assistir. Então, não há diferença entre alunos online e aluno presencial. Só a diferença é que aluno presencial da engenharia de produção vai receber nota, alunos online e curso de extensão vai receber um conceito, aprovado ou não aprovado, para receber certificado. Não há nenhuma diferença entre os alunos. Então, todo mundo que está aqui no curso tem que apresentar 2 trabalhos e com o primeiro passo tem 2 semanas, vamos ver como que vai ficar, dia 6 não, dia 13. Eu vou postar no Telegram. Todo mundo está no Telegram, né? Todo mundo está no Telegram, só para saber. Está no Telegram? Você não está no grupo, mas deixa eu ver, gente. Então, a princípio, todo mundo. Eu vou colocar um QR Code para você entrar no grupo, no Telegram. E a gente vai se comunicar lá. Sim, apresentação via áudio e vídeo. Você vai compartilhar, vocês vão compartilhar a tela. Aqui a galera vai ver, eu vou ver, e todo mundo vai ver. E você vai abrir microfone, vai abrir câmera, para a gente conhecer você pessoalmente, né? Porque aqui a galera está curioso para saber. Eu também curioso, porque aqui só estou vendo bolinhas. Eu quero ver a cara de vocês apresentando um trabalho. E então, já indo preparando câmera, sei lá, arrumando, colocar uma roupa, né? Não fica descabelado, fazendo produzido, maquiado, tudo isso. Ou raspando. Terminando aqui. Estou terminando. Então, para a gente... Sim, você vai explicar os códigos. Eu vou perguntar sobre os códigos, mas o mais importante é descrever o que está acontecendo. A gente não pode esquecer, programação é uma ferramenta. O importante é a intuição. Tá? Exatamente, explicar os resultados. E falar por que o banco de dados é interessante. Nesse caso, você tem que falar por que é interessante daqui a 2 semanas. Você vai repetir isso para todo mundo, porque eu vou ler essa descrição sobre o banco de dados. Mas aí você vai explicar para todo mundo de onde vem esse banco de dados, de qual empresa, o que significa cada linha, cada coluna, e o que você fez, qual pontos interessantes que vocês acharam nos dados, qual pontos levaram você a uma intuição interessante, ou como que o banco de dados era sujo e como que vocês limparam. A gente vai ver todas essas coisas, tá? Então, não vai chegar do nada. A gente vai fazer vários exemplos e vocês vão ver cada passo o que fazer. Assistindo a aula, você vai aprender uma técnica e você vai aplicar no seu banco de dados. Próxima, outra aula, outra técnica, você vai aplicar no seu banco de dados, tá? Então, tudo que a gente aprende, vocês vão aplicar no banco de dados que vocês vão escolher. E no final, vocês vão falar, olha, aplicando essas técnicas, o que você viu, o que você descobriu. É isto. Tá legal? Então, acho que tá.
Porque oficialmente eu tenho que encerrar a aula. A galera da produção termina 8h30, né? Pra vocês. Então a aula termina 8h30 e está gravado. Eu vou postar no YouTube e vou compartilhar o canal com vocês. Aí não tem que colocar lá no grupo. E vou postar tudo no Telegram. Então vamos manter o grupo ativo, qualquer dúvida, qualquer coisa. A presença, a partir da próxima aula, eu vou disponibilizar um link para vocês fazerem um preenchimento, tá? A partir da próxima aula. Então essa aula não tem chamada. A partir da próxima aula vai ter um link e vocês entrar lá, vocês vão marcar presença. Então só isso. Boa noite para todo mundo, presença online, e até semana que vem.